Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Gente, eu não sei como é que tá aí na região de vocês, mas aqui na Baixada Santista o calor tá violento. Por isso que eu ando sempre aqui ultimamente gravando os meus vídeos de cabelo preso. Tá quente hoje, viu? Hoje eu tô até gravando aqui no quarto do meu filho, que é um pouquinho mais fresco. E vamos lá, hoje eu quero falar com papais e com filhinhos. A palavra que eu tenho hoje, eu tenho certeza que ela vai ser útil tanto para você que é pai e mãe, quanto para você que é filho. Amém? E vamos lá. Vamos lá em Provérbios 3, versículo 20, não, 24 nada, gente. Provérbios 3, versículo 12, me perdi aqui. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? O Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai, o filho a quem quer bem. Amém? E agora ainda em Provérbios 13, agora sim no versículo 24, diz assim: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Amém, queridos? Eu quero falar hoje sobre algo que eu tenho visto muito frequente, muito comum. Muitos pais hoje em dia têm tido muita dificuldade em falar não aos seus filhos, em castigar os seus filhos, em repreender os seus filhos. Amém? Outro dia eu gravei um vídeo onde eu disse que hoje em dia nós não sabemos, muitas vezes, quem é o pai e quem é o filho. O filho grita com o pai, coloca o dedo na cara do pai e fala: não vou fazer, você não manda em mim. Tá uma loucura. Até mesmo nas escolas aí, os professores não têm mais aquele respeito. Isso é muito visível. Antigamente na minha época, né? Não tão antigamente assim, que eu não tô velha, né? Não, mas assim, na minha época de criança, gente, os professores, eles eram vistos como figuras de respeito. Nós tínhamos respeito pelo professor. Hoje em dia, a criançada já não tem mais, sabe? Você fala para a criança: você vai, vou te mandar para a sala da diretora. Ela fica tipo: e daí, né? Como assim? O que tem a diretora? A diretora já não pressiona mais, tá entendendo? Antigamente, na minha época, falava a sala da diretora, a gente já tava... Não, sabe? Já estava se corrigindo sozinha. Hoje em dia já não tá mais nem aí. E as leis têm colaborado muito com isso também, né, gente? Vamos falar sério, né? Tem algumas leis aí que precisam ser revistas, entendeu? Essa questão aí da palmada. Gente, eu não sou a favor de que ninguém espanque seus filhos, né? Pelo amor de Deus, eu também tenho meu filho. Inclusive, por conta do calor, eu já estou gravando aqui no quarto dele, que é mais fresco. Mas, queridos, essa tal da lei da palmada ficou uma coisa muito louca, que hoje em dia você fala pra criança assim: eu vou te bater. A criança fala assim: não vai não, porque se você me bater eu vou lá no conselho tutelar e te denuncio. Tá entendendo? Essas leis aí têm tirado as autoridades do pai, da mãe, dos professores. Que professor também não tem que ser aquele professor que dá reguada, né, que puxa pela orelha. Não, nada disso, né? Mas o professor hoje em dia, ele escuta: ó, você é pago para isso, você não manda em mim, quem paga o seu salário sou eu. Não tem mais respeito, né? E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Amém? Nós precisamos resgatar esses valores, né? Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que o respeito é importante nas relações. O seu filho passa
provavelmente como meu filho tem 9 anos, uma boa parte do dia dele na escola, talvez até mais, né? Meu filho fica na escola, ele entra às 10:01 e sai às 10:06 da escola, fica bastante, um tempo considerável. Tem crianças que ficam até mais aí no período integral. Então, ele tem que respeitar o professor dentro da escola. O professor tem que ser autoridade na vida dele. Amém? E nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. Precisamos tomar cuidado de não falar certas besteiras. Ah, eu pago a escola e eles têm que fazer assim porque eu tô pagando. Porque aí o seu filho, de repente, vai virar para a professora um dia e vai falar: eu pago o seu salário. E acontece, porque já houve casos assim. Eu já ouvi casos assim, de professores que escutaram isso. E quantos casos a gente vê aí que acontecem nas escolas, né? Então nós temos que ensinar os nossos filhos que o professor, ele está ali muitas vezes para falar não, e quando o professor fala não, eles têm que obedecer, porque o professor é autoridade na vida deles. Temos que ensinar aos nossos filhos o quanto é importante o professor na vida de todos nós. Amém? E precisamos também aprender a falar não também aos nossos filhos. Porque hoje em dia, nós vemos os pais que não querem falar não para nada, que tudo pode, são aqueles pais super permissivos. Muitos não querem passar por chatos, ser severos, então não falam não, acham que estão fazendo um grande bem para o filho. Sabe o que você está fazendo, querido? Você está criando um filho que não tem limites. Amém? Muitas vezes também os pais falam não para o seu próprio conforto, por questão de comodismo, porque às vezes falar sim é o mais fácil, a saída mais fácil. Por exemplo, hoje em dia as crianças todas, né, estão aí dominadas pela tecnologia, não é? As crianças muito cedo, parece que elas já nascem sabendo mexer em celular, em tablet, em computador. O meu filho tem 9 anos, ele faz coisas que eu não faço. E ele tem um videogame, ele, né, usa computador, usa tudo, celular, mas é preciso estabelecer algumas regras, porque senão ele vai ficar o dia inteiro no computador se eu deixar. E eu sei que isso não vai ser legal, porque ele precisa ter tempo para todas as coisas. Ele precisa entender que há o tempo dele jogar, né? Que há os dias para ele jogar, que ele tem que ter tempo para fazer também outras coisas, para brincar de outras coisas, para interagir com as pessoas, porque nós não vivemos num mundo virtual. Eu falo isso sempre pro meu filho. Nós vivemos no mundo real, tá? A gente não vive no mundo virtual, querido. Falo pro meu filho, tá? O mundo é assim, ó, cara a cara, olho no olho, não é por, né, vídeo e tal, né? Então nós precisamos tirar um pouco os nossos filhos desse mundo. Eles não podem ficar 24 horas nesse mundo. Não vão ter problemas de socialização, com certeza. Amém? Mas para mim, muitas vezes, seria mais fácil eu deixar meu filho o dia inteiro no computador, porque lá ele não me dá trabalho, entende? E muitos pais fazem isso. Ah, toma o celular, some da minha frente. Pelo amor de Deus, deixa eu fazer minhas coisas. Ó, pega aqui o computador e vaza. Deixa eu fazer minhas coisas, entende? É muitas vezes a solução mais fácil. Mas você tem que pensar sempre o porquê você está dizendo sim e porquê você está dizendo não. É preciso que nós, pais, estejamos sempre nos avaliando, nos analisando, entendendo por que estamos deixando certas coisas e por que não estamos deixando certas coisas, por que deixar e por que não deixar. Amém?
Assim como é importante também que junto com o não venha acompanhado uma explicação também, tá? Também não é só você dizer para o seu filho, não vai fazer porque eu não quero, porque eu sou sua mãe, quem manda aqui sou eu, pronto, acabou. Não é assim que você vai ensinar, educar o seu filho. Amém? Isso é autoritarismo. E você tem que ser autoridade na vida do seu filho, não autoritário. Porque o autoritário, ele consegue as coisas na base da pressão. O seu filho vai fazer, se ele vê você como um pai ou uma mãe autoritária, ponto, ele vai fazer simplesmente porque ele tem medo de algo, porque ele tem medo de você, porque ele tem medo das suas reações. Amém? Mas ele não está entendendo que você é autoridade na vida dele, que você merece respeito, que as suas opiniões merecem ser consideradas, que você é aquele que quer o melhor para ele. Então, na primeira oportunidade que ele tiver para fazer o contrário, nas suas costas, ele vai fazer. Então, é importante que nós tenhamos essa noção de que nós devemos ser autoridades na vida dos nossos filhos e não autoritários. A autoridade, ela é conquistada. O autoritarismo, ele é imposto. Amém? A autoridade, ela é baseada no respeito. Amém? No exemplo, né? E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá, queridos? Também eu vejo, da mesma forma que eu vejo que muitos pais têm essa grande dificuldade de falar não, eu vejo alguns que não falam não, que falam não o tempo todo, mas com muito autoritarismo e sem nenhuma autoridade. Amém, queridos? Então explique para o seu filho, não, eu não quero que você faça isso, porque isso vai gerar isso, aquilo, outro. Não é legal isso, porque isso, né? Mas não tenha medo de dizer não. Isso precisa ficar muito claro para nós pais, queridos. Existem muitos pais com medo de falar não para os seus filhos. Ai, eu vou ser chato, não tem problema, seja chato. Você vai ter que ser chato em algum momento da história, você vai ter que ser o pai chato e a mãe chata. Meu filho, às vezes, ele fala, ai, como você tá chata, como você é chata, não deixa eu fazer isso. Eu falo, ai, que bom, glória a Deus que você acha que eu tô chata, porque eu te amo, eu sou chata mesmo. Não tenha medo de ser chata, de ser chato. Não vai ser sempre que seu filho vai te ver como bonzinho, como o melhor pai, como a melhor mãe. E não tem que ser sempre. Muitas vezes ele vai ver você como um chato, como uma chata, como uma pedra no caminho dele. Mas lá pra frente ele vai entender. Amém? E o importante é que você está fazendo o seu papel. Então, vamos começar a falar não para os nossos filhos. Vamos entender que amar, queridos, não é aceitar todas as coisas. Amém, queridos? Você pode amar o seu filho, eu tenho certeza que ama, mas você não tem que concordar com tudo que ele faz por causa disso, né? Você pegar a mãe de assassinos aí, que mataram, que roubaram, que fizeram mil coisas aí, você perguntar para elas se elas amam os seus filhos, elas vão falar, claro que sim. Tanto que elas vão lá visitá-los na prisão, amém? Mas se você perguntar para elas, e você concorda com o que ele fez? É claro que não. Né? Claro que se for uma pessoa de uma boa índole, ela vai dizer que não. Então é isso, queridos. Amar não é concordar com tudo. Não é dizer sim para tudo. Precisamos dizer não, repreender os nossos filhos, castigar quando eles precisam. A palavra de Deus te dá essa autoridade. O Senhor nos deu essa autoridade, esse ensinamento e essa missão. Ele diz que o pai que ama o seu filho, ele repreende.
Amar não é deixar tudo. Precisamos perder essa mentalidade. Amar não é ser bonzinho o tempo todo. Amém? Existem muitos momentos em que você deve falar para o seu filho: eu te amo, mas eu não concordo com isso e eu não vou colaborar para que você faça isso. E eu vou tentar impedir que você faça e você não vai fazer. Amém? Isso precisa ficar claro para nós. Não podemos ficar confundindo as coisas, distorcendo as coisas. Porque a idade, né, vai passando. Seu filho vai crescendo, e quanto mais ele for crescendo, mais você vai perdendo o controle. Então, você precisa desde pequeno estar ali fazendo o seu papel de repreender, de falar não, de não apoiar o que é errado, de passar os princípios de Deus para os seus filhos, de conversar sempre, de dialogar, que é muito importante, que você converse, que você dialogue, que você explique. Amém? É importante que o seu filho veja que você é uma pessoa, que você tem experiência, que você é uma pessoa sábia. Porque se ele enxergar isso em você, ele vai ouvir o seu não com mais tranquilidade. Amém? Só que para ele enxergar isso em você, você tem que conquistá-lo. Você tem que conversar, você tem que dialogar, você tem que desenvolver uma relação de amizade. Amém? Você não tem que ser aquele acima dele, o que manda, o que tal, mas você tem que ser aquele que quer o melhor para ele. Amém? Conte das suas experiências para os seus filhos. Muitas vezes nós queremos passar uma imagem de que nós somos os politicamente corretos, né? Não queremos que nossos filhos saibam de nada errado que nós fizemos lá na nossa juventude. Mas é importante que os seus filhos saibam às vezes, sabia? É importante, de repente, que você fale para o seu filho: querido, não fuma maconha porque eu já fumei e sabe, acontece isso é uma ilusão. Entende? Isso é uma maneira de você mostrar autoridade naquilo que você está falando. Porque a autoridade, ela vem da experiência, né? Você tem autoridade naquilo que você passa. Amém? Nossa, eu tinha amigos que faziam isso quando eu era adolescente. Tem pais que têm vergonha, não querem falar, querem passar aquela imagem de santos e puritanos, sabe? Não, o filho olha pro pai e tem até medo de falar da palavra maconha pro pai, porque fala, ele nunca deve ter nem visto, não sabe nem o que é. Então, é importante que você deixe seu filho enxergar que você também já foi criança, que você também já foi adolescente, que você também já aprontou as suas, e por isso você sabe que não é legal, e é por isso que você está sendo chato hoje, falando para ele que não. Amém, queridos? Então, papais e mamães, repreendam seus filhos. Amém? Como eu acabei de ler aqui, no Provérbios 13, no versículo 24, diz assim: o que o ama a seu tempo castiga. Não tenha medo de castigar o seu filho. Sabe o que é o castigo? O castigo é você mostrar para o seu filho que para tudo existe uma consequência. Amém? Seu filho fez algo que ele não deveria fazer, que você tinha falado para ele não fazer, ele foi lá e fez, castiga. Porque isso vai ensinar para ele que todo ato gera uma consequência, boa ou ruim. Agora, se o seu filho faz as coisas, você fala para ele não fazer, ele faz, aí ele faz e não acontece nada.
ele vai fazer de novo e não acontece nada. Ele vai achar que é sempre assim, ele pode fazer o que ele quer, ele vai crescer sem limites, sem noção. Já tá cheio de gente sem noção no mundo, querido. Tá? Tá cheio de gente sem noção já no mundo. Não vamos criar mais pessoas sem noção, por favor. Vamos dar parâmetros, entendeu? Fazer os nossos filhos entender que o direito deles começa aonde termina o do outro e vice-versa. Amém? Não queira ficar sendo super permissivo, achando que você está fazendo o melhor para o seu filho, porque você sabe que não está. Crianças, adolescentes que crescem achando que podem tudo, vão ter um sério problema que se chama resistência à frustração. Vão ter problemas em lidar com a frustração. Queridos, se vocês pesquisarem, grande número, mas grande número mesmo, um número bem considerável de dependentes químicos, de pessoas que desenvolveram problemas com droga, são pessoas que têm problema em lidar com frustração. São pessoas que ouviram muitos sims. E quando o mundo falou todos os nãos que os pais não quiseram falar, não souberam lidar com isso e recorreram às drogas. É muito grande o número de pessoas que têm problemas de dependência química, que têm problemas com droga, que têm problemas também de lidar com a frustração. Você pode observar que muitas pessoas aí, que de repente você conhece, ou mesmo pesquisar, muitas pessoas, muitos dependentes químicos, às vezes eles ficam até um tempo sem usar droga, mas basta acontecer algo que como é que se diz? Que o frustre como uma perda de alguém, como uma decepção amorosa, para ele recorrer à droga novamente, porque ele ainda não conseguiu desenvolver essa capacidade de lidar com a frustração. Então, é muito importante que você, pai, entenda, e mãe, que o seu filho precisa se frustrar algumas vezes. A gente não gosta, né, de ver o filho frustrado. Claro, nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver o filho frustrado, chateado, mas é importante que ele passe por isso, para que ele aprenda a lidar com isso também. Amém? E para vocês, queridos filhinhos, eu queria dizer o seguinte: queridos, não há pessoas no mundo, além de Deus, que queira o seu melhor do que o seu pai e a sua mãe chata. Tenha certeza que quando a sua mãe ou o seu pai, eles falam um não para você, você pode estar enxergando só aquele momento, só a sua vontade de agora, que pode parecer para você algo muito bom. Mas se o seu pai ou a sua mãe está dizendo para você que não, você pode ter certeza que ele não está enxergando só o momento agora, mas ele está enxergando pelo menos um ano lá na frente, porque ele tem uma coisa que você não tem: experiência de vida. Então, quando seu pai ou a sua mãe disser para você, não, isso não é legal, ao invés de você querer ter razão, filhinhos, né, de vocês quererem ter
razão e ficar discutindo e batendo o pé. Perguntem para ele o porquê, para o seu pai ou para sua mãe. O que eles estão enxergando há 1 ano ou 2 anos lá na frente. Amém? Os nossos pais muitas vezes são chatos, queridos, mas eles têm uma sabedoria enorme. Quando eu comecei a entender isso, eu já estava bem grandinha, já tinha feito bastante besteira na minha vida, né? Foi quando eu comecei a estudar a palavra de Deus e eu vi que muitas coisas que a minha mãe me falou estavam aqui na palavra de Deus. E a minha mãe, ela não é cristã, a minha mãe sempre foi católica, não praticante, mas sempre foi católica, amém? Mas muitas coisas que ela dizia, não faça isso, porque isso é isso, sabe? Isso não é legal por causa disso. Eu vim descobrir que Deus também fala a mesma coisa, as mesmas palavras que a minha mãe usava, eu ouvi do Senhor através da Bíblia. E hoje eu digo que a minha mãe é uma mulher muito sábia. E eu digo mais, e todas as mães são, viu, queridos? Todas. E digo mais, se eu tivesse ouvido os nãos da minha mãe com mais atenção, com mais disposição, muitas coisas teriam sido diferentes e melhores na minha vida. Muitos tombos teriam sido evitados, porque todos os nãos que a minha mãe disse para mim e eu não aceitei, todos eles foram tentando evitar que algo ruim acontecesse. Amém? Então, queridos filhinhos, fiquem atentos aí aos conselhos do papai e da mamãe. Amém? Tenham os pais de vocês como os seus melhores amigos, porque eles querem sempre o melhor para vocês. Embora muitas vezes eles sejam chatos e, vocês não compreendam de imediato, mas compreendam que o Senhor disse que aquele que ama o seu filho o repreende. Então, se o seu pai e a sua mãe estão dizendo muito não para você, é porque eles te amam muito. Amém? Beijo para vocês, papais, mamães, filhinhos. Fiquem todos com Deus. Que o final de tarde aí de vocês seja um final de tarde maravilhoso. Que tenha uma noite abençoada aí com a sua família, tá? Muita paz no seu coração, que Jesus esteja aí presente no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja e onde quer que você vá. Amém? E se você gostou do meu vídeo, contribui aí com o seu like, se inscreve, compartilha aí o meu vídeo. Amém? Beijão pra vocês, fica com Deus, amo todos vocês.